Fala galera, aqui é o Marlon do Fabricando Sinergia e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre análise de viabilidade. Mas antes da gente começar a falar de qualquer assunto aqui, eu queria falar para vocês curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Houve um final de semana, um sábado e um domingo, que eu fiz uma live, uma de quase 2 horas e 15 mais ou menos no sábado e a outra de 2 horas e 45 no domingo, falando só sobre como você iniciar o seu negócio do zero até transformá-lo em uma franquia. Se você tiver interesse em assistir esse conteúdo, esses 2 vídeos ficaram gravados e eu postei ele no meu YouTube, beleza? É só ir lá assistir e não esquece de dar o like lá também. De qualquer forma, muitas pessoas vieram depois dessa live me perguntar sobre alguns assuntos e eu prometi para essas pessoas ali no comentário ou no direct do Instagram que eu iria gravar alguns conteúdos detalhando como você viabilizar o seu negócio e principalmente aqueles pontos que surgiram dúvida. E hoje eu trouxe aqui para vocês basicamente o ponto aí que eu acredito que foi um divisor entre todo mundo realmente teve alguma dúvida pertinente a esse assunto, a análise de viabilidade. É o pontapé inicial de qualquer empresa que queira se transformar em uma franquia. E algumas vezes aqui eu vou ler algumas perguntas que me fizeram, outras vezes eu vou fazer um resumo aí das principais dúvidas para estar mostrando para vocês aqui, beleza? Então, editor, roda a vinheta. E antes mesmo de eu começar a explicar para vocês sobre como fazer uma boa análise de viabilidade para franquear o seu negócio, eu preciso falar o que é análise de viabilidade e o que ela olha no seu negócio, o que você vai precisar dar atenção. Bom, a análise de viabilidade ela não é um ponto específico da sua empresa ou da sua franqueadora ou do seu negócio em geral. Ela é uma visão que você precisa ter, uma visão geral da empresa que não vai passar só pelo lado da franqueadora, pelo lado estratégico do negócio, mas ela vai olhar do lado financeiro, fiscal, operacional, comercial, jurídico e geográfico. Então, todos esses pontos vão passar pela análise de viabilidade e o resultado desses levantamentos vão dizer se o seu negócio está preparado para se tornar uma franquia ou não. Então, basicamente, a análise de viabilidade vai fazer um raio-x do seu negócio para, antes que você tenha que gastar dinheiro transformando o seu negócio numa franquia, antes que você gaste centenas de milhares de reais com consultorias, antes mesmo de qualquer coisa, você vai descobrir se o seu negócio ele está no momento de se tornar uma franquia ou ainda vale você trabalhar um pouco mais com ele, dar uma amadurecida no seu negócio para que ele esteja preparado realmente para receber ali a demanda de franqueados e a demanda de novos clientes que vem em decorrência aí dos trabalhos para franquear o seu negócio. O ponto mais importante que ajuda na velocidade de crescimento de um negócio é a originalidade daquele negócio, do seu produto ou do seu serviço. O quanto o seu negócio ele tem de diferencial realmente daquilo que a gente vê no mercado hoje. Não quero dizer que você não tenha uma loja de roupa porque já tem muitas no mercado. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Mas se você for olhar para uma ótica de inovação e melhoria contínua, você pode ter uma loja de roupa e trabalhar de maneira diferente. Vou dar um exemplo bem legal para vocês que eu vi recentemente. Uma pessoa exatamente tinha uma loja de roupa e loja de roupa tem em cada esquina, em toda a cidade tem milhares de lojas de roupa, mas ela viu durante a pandemia aí a sua loja de roupa cada vez mais diminuindo. É uma loja de roupa de bairro, não é uma grande loja, então não tem filiais para se sustentar, não tem o fundo de emergência para manter o seu negócio aberto durante um momento de crise, mas ela inovou. Não podendo abrir a sua loja, ela precisou inventar e se reinventar como que ela faria para continuar vendendo as suas roupas da sua loja. Ela sempre, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ela sempre pegou vários pontos de informação do seu cliente. Ela sempre reuniu as informações do seu cliente
como o tipo de gosto, qual é as cores preferidas do cliente. Isso o cliente não precisava falar para ela simplesmente, os clientes que recorrente compravam com ela simplesmente anotavam essas informações porque já tinha em mente o valor que a informação tem para o negócio dela. Sabendo o tamanho do seu cliente, dos clientes que mais compravam com ela com frequência, sabendo o gosto do seu cliente, mais ou menos o modelo de roupa, era de loja de roupas femininas que ela tinha, então ela sabia mais ou menos aí o que as mulheres gostavam de comprar com ela. Então ela, com todas essas informações, com esse banco de dados que ela criou, que não foi um banco de dados, nem no Excel, um banco de dados numa caderneta que ela foi criando, ela viu ali a oportunidade de oferecer um serviço diferenciado que poderia tirar a loja dela do buraco. Ela começou a comprar roupas que eram ali roupas que normalmente ela comprava mesmo, é o estilo que ela comprava sempre, porém ela separava, ela viu o nome de uma cliente, uma determinada cliente, ela separava as roupas ali que aquela cliente normalmente gostava, o estilo de roupa, as cores de roupa, do tamanho daquela cliente, e ela ligava para essa cliente e dizia: poxa, a minha loja está fechada, você já sabe, né, pelo problema aí, eu estou esterilizando as minhas roupas, estou deixando elas realmente higienizadas, muito mais do que antes, e eu vou levar uma caixa de roupa aí na sua casa, você olha as roupas, você experimenta as roupas, vê o que você acha dessas roupas. Junto com essa caixa de roupa, ela mandava uma listagem com o valor de cada peça, e as peças de roupa eram tagueadas também, ela sabia a numeração ali, a letra e numeração de cada peça, e depois ela ligava perguntando o que essa pessoa achou dessas peças. Depois ela mandava alguém buscar, um motoboy, ou ela mesma ia buscar essa caixa de roupa. E no momento dela retirar essa caixa de roupa da casa dessa cliente, a cliente ali tinha marcado na lista o que ela quis ficar e o que ela não quis ficar. Ela viu o valor na hora e fazia a cobrança naquele momento das peças que a cliente quis ficar. O que aconteceu? As lojas hoje podem ser abertas, porém ela continua vendendo muito mais nesse modelo. Porque você imagina só, a mulher compra as roupas ali, normalmente acontece que ela compra a roupa e quando chega em casa, quando olha no espelho dela, com a iluminação que ela gosta de olhar, ela não gosta daquela roupa e acaba trocando, acaba não ficando contente com aquela peça. Ela pergunta para o marido às vezes não gosta, ela pergunta para os filhos, para a amiga e acaba não gostando. Você imagina só alguém experimentando as roupas na casa dela, no conforto da casa dela, no lugar onde ela se sente bem, e perguntando ali pro marido o que achou daquela peça, o que não achou, e ele dizendo: poxa, ficou legal, talvez vale a pena você ficar com essa roupa, fique com ela porque é bacana. E aí ela acaba ficando com a roupa já está nas mãos dela, de certa forma, na cabeça dela, aquela caixa de roupa já é dela, então ela se sente mal de estar devolvendo aquelas roupas, sabe? E ela acaba ficando com algumas peças sempre. Imagina que ela faz isso pelo menos aí a cada 15 dias com a mesma cliente, a cada 30 dias com a mesma cliente. Ela parcela as vendas dela para essa cliente, então ela consegue ter uma recorrência quase na venda. Hoje ela faz isso com diversas clientes, tem aumentado o range dela de clientes, porque você imagina só, você ir na casa de uma amiga sua e ter uma caixa de roupa lá e a sua amiga experimentando as roupas, vendo ali as peças que tem, que não tem. Poxa, com essa aqui eu vou ficar, com essa aqui eu não vou ficar. A caixa é personalizada com o logo da loja dela. As pessoas perguntam, as pessoas falam: poxa, mas que negócio que é esse, sabe? Eu tô querendo dizer, eu tô dando um exemplo para você. Você tem uma visão geral do core business do seu negócio, uma visão realmente realista e direta. Você sabe aonde vem o dinheiro do seu negócio? E é serviço, é produto, é ambos, tá? Mas o que traz dinheiro realmente para o seu negócio? Por que eu faço essa pergunta? Porque da onde vem o dinheiro é onde você precisa aplicar esforços. Né? Tem um amigo meu que ele costuma falar: se uma empresa vende franquia, se a pessoa que faz a faxina do escritório não está fazendo a faxina do escritório, mas não está pensando em como vender mais franquia, algo está errado.
É claro que é um exagero aqui, mas você precisa realmente ver desse jeito. O pessoal do financeiro precisa estar interessado em vender franquia, em prestar o serviço melhor, em mudar o jeito que o serviço é prestado para estar mantendo ali os clientes que utilizam. Todo mundo tem que estar preocupado em trazer mais clientes para a empresa. Seja vendas, seja marketing, esses dois departamentos são principais que precisam estar pensando nisso, mas todo mundo precisa estar, de certa forma, pensando nisso. Por isso que você tem que ter uma visão geral do que é o core business do seu negócio, para você não aplicar esforços aonde não funciona. Por exemplo, quando foi perguntado para o CEO da Amazon por que ele usava uma porta com 4 pernas, porque é exatamente isso. Ele tinha uma mesa, a mesa dele era uma porta mesmo, que foi tirada ali da parede, provavelmente ia ser jogado fora. Ele mandou prenderem 4 pernas nessa porta, ela deitada, colocado 4 pernas para ser utilizada como mesa. E ele usou durante muitos anos essa mesa, essa porta com 4 pernas como mesa. E aí foi perguntado para ele durante uma matéria por que ele utilizava uma porta como mesa, quando a empresa já tinha capitalizado naquele mesmo ano 30 bilhões de dólares. Ele respondeu sem hesitar e muito facilmente. Ele disse que ele não gasta dinheiro com que não agrega valor ao cliente. Se aquilo não agrega valor ao cliente, ele ter uma mesa nova, ele não vai gastar dinheiro com aquilo. Essa que é a ideia dele e é isso que eu quero passar para você aqui. Se algo não agrega valor ao cliente, isso quer dizer que não traz mais cliente e não faz o cliente que já está consumindo o seu produto, que ele continue consumindo. Se isso não muda essa perspectiva, talvez você precise repensar se realmente vale a pena você gastar aquele valor naquele momento com aquele bem. Por isso, quando você descobrir qual é o core business do seu negócio, coloque na parede ali uma placa dizendo qual é o sentido, qual é o alvo que todo mundo tem que perseguir dentro da empresa. Seja você, seja os sócios, seja os empregados. Eu sei que é difícil responder se a sua empresa está tanto quanto deveria na internet. Mas se é difícil responder essa pergunta, eu vou te convidar a olhar por outra perspectiva. A sua empresa, o quanto que ela depende de internet hoje. Se a sua empresa, o seu core business, as suas vendas, elas dependem pouco da internet, e eu já vi diversos modelos de negócio que ao olhar de fora falava, aquela empresa não depende quase nada, mas quando você olha de dentro, a dependência de internet dela é muito grande. Então, quanto que a sua empresa depende de internet hoje? Principalmente no marketing e nas vendas. Você tem que olhar se a sua empresa é um material de construção, por exemplo, e você está pensando em franquear o seu negócio, saiba que é difícil você vender uma franquia em outro estado sem usar a internet, sem estar muito presente na internet. Então, comece a desenhar um plano para levar a sua empresa cada vez mais para a internet, levar a sua empresa através de vídeos, através de imagens, através de resenhas de materiais, por exemplo, no exemplo de material de construção. Talvez um produto novo que saia para uma determinada operação dentro de uma construção, você possa fazer uma resenha desse produto sempre que esse produto sair e crescer o seu canal no YouTube, o seu Instagram, o seu Facebook. Lembre também que você precisa fazer campanhas pagas, você precisa pagar o Google, o Facebook, para que ele distribua o seu conteúdo, as suas informações, a sua foto, o seu Feliz Dia dos Pais. Você precisa pagar para que essas redes sociais elas realmente distribuam o que você está postando. Por quê? O core business das redes sociais são ganhar dinheiro com anúncio, certo? Através de empresas como você que pagam para aparecer para novas pessoas. Se você não paga, hoje em dia tá assim, tá? Algumas redes sociais já distribuíram muito conteúdo sem você precisar pagar. Mas hoje em dia eles aprenderam que as pessoas querem ver alguns conteúdos e outros querem mostrar, e por que não cobrar para praticamente todos
que queiram mostrar os seus conteúdos. E eu, sinceramente, eu gosto disso, porque isso limpa um pouco, vamos dizer assim, a rede social. Só aparece realmente para alguém que esteja procurando aquele produto informações de empresas que vendem aquele tipo de produto ou pessoas que gostam daquele tipo de serviço. Só aparecem empresas que realmente estão fornecendo aquele serviço. Isso faz com que você não precise investir tanto assim, hoje ainda, e você já aparece por uma quantidade muito grande de pessoas. Você consegue atingir hoje nas redes sociais, com um investimento de R$5 por dia, você consegue atingir aí 200, 300, 1.000, 2.000 pessoas às vezes com R$5, R$10 por dia. Isso vale muito a pena. Não importa o quão pequeno você seja, dá para você investir em rede social. Se você vende lanche de bairro, dá para você fazer campanhas no Facebook, no Google, de forma que você só apareça para o seu bairro ou para os bairros vizinhos. Então, cresça hoje, antes de vender franquia, cresça a sua rede social para vender o seu produto e depois você vai ser imprescindível você ter uma rede social robusta para você começar a vender franquia. Talvez você consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu costumo orientar alguns negócios de como fazer isso. E agora que você analisou quanto o seu negócio depende das redes sociais, o quanto ele depende da internet, agora você precisa olhar para o outro lado. O quanto o seu negócio, para ele dar certo, ele precisa de um ponto comercial. E essa pergunta é extremamente importante para um franqueado. O quanto o seu franqueado vai precisar achar um ponto excelente para o seu negócio dar certo, porque se ele colocar num ponto que não seja tão bom assim, ou que o aluguel esteja muito caro, quanto que o seu negócio ele tem chance de dar certo. Então isso você precisa analisar friamente ali, mostrando quanto a sua franqueadora é presente online para estar mostrando esse valor agregado para o seu franqueado. Você tem uma ideia do ponto de equilíbrio do seu negócio? Se você iniciasse o seu negócio do zero hoje, sem faturar nada, quanto tempo demoraria para você conseguir faturar o bastante para pagar as contas do seu negócio? O famoso ponto de equilíbrio. Quanto tempo demoraria para você conseguir alcançar esse ponto de equilíbrio? Se você não tem a resposta para isso, como você vai dar essa resposta para um franqueado? Então você precisa achar essa resposta. É claro que ela não vai ser 100% correta, porque o franqueado que abre uma unidade no sul não vai atingir o ponto de equilíbrio com a mesma velocidade do franqueado que abre no norte. Mas você precisa chegar em um valor mediano ali que ele vai demorar para conseguir bater esse ponto de equilíbrio. Porque a primeira coisa que um franqueado ele vai perguntar no momento de negociação de uma franquia é quanto tempo vai demorar para ele bater o ponto de equilíbrio, e depois ele vai perguntar também quanto tempo vai demorar para ele ter o investimento dele de volta. Então tudo isso você precisa ter muito detalhado e muito bem escrito como você chega no ponto de equilíbrio. E como você chega nesses números, você pode fazer através de um relatório que você acompanha dia a dia, mês a mês no seu negócio e faz ali um crescimento médio, mensal do seu negócio, quanto que ele cresce a mais por mês, quanto você gasta com marketing para que ele cresça aquela porcentagem. Existe uma fórmula aí para você estar conseguindo. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, deixa no direct no meu Instagram que eu vou estar respondendo você. Quais os pontos de informação que você tem do seu cliente? Nome, sobrenome, data de nascimento, não sei. É claro que hoje, pela LGPD, você tem que ter o mínimo de informação possível do seu cliente, o mínimo de informação que você precisa para executar o serviço. Mas para executar um serviço 100% eficaz, talvez você precise da data de nascimento do seu cliente. E se não é a primeira vez que ele está comprando com você, ele não vai ver problema nenhum em te dar mais informações. Tem um documentário que eu assisti na Netflix que é sobre as eleições nos Estados Unidos, as eleições que elegeu o Trump nos Estados Unidos, e ela fala um pouco sobre isso. Nesse documentário, eles falam sobre a coleta de dados dos eleitores americanos, e a ideia ali que passa e o que eles passam nesse documentário é basicamente que eles conseguiram coletar de todos os eleitores americanos quase em 5.000 pontos de informação.
para conseguirem mostrar para eles, através de anúncio, através de publicações, o que eles gostariam de ver. Se ele gostava de cachorro, aquela pessoa ia ver anúncios do Trump segurando um cachorro, algo desse tipo. A ideia aqui é que, claro, não que você faça uma espionagem, uma coleta de dados ilegal, mas quando o seu cliente ele vem pela segunda vez comprar com você, você não tem problema nenhum, você já sabe o nome dele, você já sabe o telefone dele, porque isso você pegou na primeira vez. Hoje em dia não se tem mais o problema com pizzaria, por exemplo, de toda vez você ter que dar os seus dados, porque a gente pede tudo por aplicativo. Mas quando eu ligo, e tem algumas pizzarias específicas que eu gosto de ligar para estar pedindo, ou porque o valor é mais barato, ou porque aquela pizzaria realmente não está no iFood, é uma pizzaria de bairro, etc. Mas quando eu ligo para lá e eles não sabem quem está ligando, porque sempre eu ligo do mesmo número, por que eles não têm um identificador de chamada que sabe que sou eu que estou ligando? Por que eles não têm já um banco de dados que sabe que o meu endereço, ou que eu peço pizza normalmente para endereço XYZ? Então eles deveriam já atender me chamando pelo nome, atender e me perguntar: Marlon, você já pediu para 3 endereços diferentes pizza aqui com a gente? Para qual desses endereços que você quer hoje? Mas não, eles me perguntam tudo de novo. Quem sou eu? Qual é o meu telefone? Qual é o endereço para onde eu quero entregar? Então tudo isso acaba decepcionando o cliente. Se você tem clientes que compram com você com recorrência, cada vez que esse cliente comprar com você, pesque ali um dado desse cliente para que você possa oferecer um serviço ainda mais personalizado. Claro que eu não estou falando para você chegar ao ponto de pegar 5.000 pontos de informação desse cliente, mas talvez valha a pena você pegar ali a data de aniversário, para no dia do aniversário desse cliente, você mandar um cartão de feliz aniversário para ele. Claro que não adianta você pegar um monte de dados do seu cliente e não usar isso para nada. Os dados servem para que você ofereça um serviço ainda melhor para o seu cliente. Mas aí você vai falar: mas Marlon, é difícil, a gente já trabalha muito, ficar pensando nessas coisas é ainda difícil. É isso que separa os homens dos meninos, ou as mulheres das meninas. É isso que separa o velho negócio, o negócio que hoje está cada vez diminuindo o espaço de mercado para os novos negócios que estão cada vez crescendo e tomando o mercado como um todo. Dados valem dinheiro. O Google demonstra isso, o Facebook demonstra isso, a Uber tendo prejuízos atrás de prejuízos durante os anos, mas ela consegue ter uma informação da mobilidade urbana que nenhuma outra empresa tem. E outras empresas de inovação e high-techs aí demonstram isso, que os dados são extremamente importantes, talvez mais importante do que a venda em si. Então, se você tiver dados dos seus clientes, o e-mail do seu cliente, por exemplo, para você ter uma ideia, se você tiver o e-mail, o principal e-mail do seu cliente, você consegue subir esse e-mail no gerenciador de anúncio do Facebook e falar para o Facebook o seguinte: Facebook, mostra esse anúncio dessa roupa específica que aquela minha cliente gosta e a outra também que é meio parecido com ela gosta. Você pega os e-mails, por exemplo, de todo mundo que compra vestido vermelho e aí você sobe esses e-mails no gerenciador de anúncio do Facebook e fala para o Facebook mostrar todos os vestidos vermelhos que você tem, as imagens desses vestidos vermelhos para pessoas parecidas com as donas desse e-mail. O Facebook ele procura na base dele se essas pessoas, o Facebook dessas pessoas, vê o que essas pessoas gostam de fazer, gostam de curtir, aonde essas pessoas costumam ir e acham pessoas que são semelhantes a essas e vão mostrar os seus anúncios de vestido vermelho para todas essas pessoas semelhantes a essa, que possivelmente possam gostar de vestido vermelho. Ele não vai te explicar e nem você vai saber como que essas pessoas e por que essas pessoas gostam de vestido vermelho. Mas a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para utilizar a ferramenta como ela existe. Se você fosse vender a sua franquia hoje, você tem ideia de quanto o seu franqueado precisaria tirar do bolso
para estar comprando essa franquia? Claro que você vai falar, eu quero receber de taxa de franquia o máximo possível para mim colocar dinheiro no bolso. Isso é legal na hora de falar, na hora de você olhar para o lado financeiro, mas na hora de você olhar para o lado comercial, isso se torna um pouco inviável. Claro que você tem uma ideia mais ou menos de quanto você gostaria de receber por franquia que você for vender, quanto que custaria para você passar esse know-how para o seu franqueado. Isso é um pouco mais fácil da gente ver e da gente imaginar. Mas em termos de equipamento, né, o que seria o mínimo viável que o seu franqueado precisaria investir para estar colocando uma operação como a sua para rodar? Ele precisaria investir em equipamento, ele precisaria investir em funcionário, ele precisaria investir aí em marketing, num ponto comercial, numa reforma de um ponto comercial, na fachada, no marketing inicial, para estar fazendo ali os primeiros materiais impressos, online. O que ele precisaria realmente investir para ter o day one dele funcionando no primeiro dia ali do seu negócio. Isso é importante você ter anotado e marcado quanto que ele teria que ter para começar isso. Chega no seu negócio, dá um panorama geral, assim, uma olhada no seu negócio. O que um franqueado ele precisaria ter inicialmente para abrir um negócio igual o seu? Você vai chegar no seu negócio e vai olhar uma bancada de inox, por exemplo. Você vai pensar, poxa, se ele iniciar o negócio agora, talvez ele não precise daquela bancada de inox. Você tem um negócio de limpeza de estofado, por exemplo. Você vai falar, eu tenho 3 maquinários ali que fazem essa limpeza. Ele não precisa de 3 maquinários para começar. Então você vai filtrando ali o que é estritamente necessário o franqueado ter. Lembrando que quanto menos equipamento ele precisar para começar a executar o serviço, menor o investimento dele. Quanto menor o investimento dele, mais fácil de você vender a franquia. Mas em contrapartida, se você colocar poucos equipamentos para executar aquele serviço, para facilitar aquele serviço, e a operação em si se tornar muito complexa, dele aprender, dele ter que fazer muita coisa manual, dele se cansar muito mais, ele também vai ponderar ali que ele não vai conseguir escalar os clientes dele. Então chegue no meio termo, inicialmente, qual o mínimo que ele precisa de equipamentos, de insumos, de conhecimento para estar executando o serviço. Você chegando nesse valor, você já começa a imaginar qual o tipo de pessoa que vai ter condições de comprar aquela franquia, qual é a persona que vai comprar a sua franquia e se tornar os seus primeiros franqueados. Tendo o investimento mínimo necessário para abrir um negócio como o seu, aí você vai começar a pensar na persona do seu negócio. Quem é a pessoa ideal para comprar uma franquia como a sua? Nem para todo mundo que levantar a mão disser que tem dinheiro para comprar um negócio como o seu, você pode vender. Você vai precisar analisar ali que tipo de pessoa que você quer. Você quer alguém que já seja empresário e vai investir em um outro negócio para estar abrindo? Você quer alguém, dependendo do valor ali que você vê, se for um valor mais baixo de micro, de nano franquia, normalmente você vai atingir quem nunca empreendeu na vida. Então você vai ter que ensinar o beabá de empreender, o beabá de administrar um negócio do zero, o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da pessoa, como separar ali a administração. Se a pessoa vai trabalhar no home based, por exemplo, você vai ter que explicar que a pessoa tem que ter um espaço em casa para trabalhar, para executar aquele serviço. Não pode ser na mesa da cozinha, por exemplo, para que você não misture as coisas. Se for um investimento um pouquinho maior, aí você vai ver que pode ser alguém que já tem algum conhecimento de como empreender, alguém que seja um executivo de uma empresa e tenha sido mandado embora e esteja querendo empreender. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, nesse momento pós-pandemia agora, você vai ver que existe pessoas de tonelada nesse perfil que eram executivos de alguma empresa ou trabalhavam há muitos anos numa empresa, agora estão com FGTS na mão, estão com acerto que receberam da empresa na mão e não querem voltar para o trabalho nessa retomada da economia. Então, possivelmente, essa é a sua oportunidade de escalar sua franquia de um jeito que você nunca viu. E aí, como que você lida com seus concorrentes? Você tem medo deles? Nossa, aquele concorrente é muito grande. Nossa, aquele concorrente investe muito em inovação, em marketing, vendas. Eu nunca vou conseguir alcançar ele. E realmente, talvez você nunca alcance esses concorrentes. Mas você não precisa alcançar um concorrente, você não precisa ultrapassar esse concorrente para você ter sucesso.
Eu costumo falar para as pessoas amarem os concorrentes, gostem dos concorrentes, tenham apreço por eles, porque eles estão constantemente gastando tempo, dinheiro e suor para descobrir um monte de coisa que você vai poder usar no seu negócio sem gastar nada. Então, olhe os seus clientes, não tentando passar eles, não tentando, invejando ali a posição que eles ocupam, mas olhem para os seus clientes para ver as coisas boas que eles fazem nesse mercado e as coisas ruins que eles fazem para você fazer ainda melhor. Muita gente fala, Marlon, mas como que eu vou pegar o benchmark e tal? Como que eu vou fazer para descobrir algumas coisas que são escondidas dos meus concorrentes? Você não precisa descobrir nada que esteja escondido. O que está à mostra vai te dar muito padrão para você começar a trabalhar. Então a primeira coisa que eu falo para quem está querendo transformar o negócio dela numa franquia é buscar e analisar. Já tem uma franqueadora nessa área que você está querendo transformar o seu negócio em franquia? Se não tiver uma franqueadora, isso é bom, isso é legal, mas tem outra franqueadora que seja um negócio parecido? Né? Como o presidente aí do McDonald's disse, o senhorzinho que vende pipoca na esquina de uma loja minha, ele é um possível concorrente. Qualquer um que tampe o buraco no estômago de alguém é um possível concorrente meu. Então, tem alguém, mais ou menos, que talvez não venda o mesmo produto que você, mas forneça um serviço ou um produto similar ao seu e ele já é franqueadora, ele já tem uma franqueadora nesse ramo? Se tiver, aí fica mais fácil. Você entra em contato com os franqueados, dizendo que você está interessado naquele modelo de negócio. Não precisa dizer que você vai abrir uma franqueadora concorrente daquela, não precisa dizer que você tem uma franqueadora concorrente daquela, claro, mas para você entender como que funciona aquele ramo. Então pergunta para esse franqueado o que ele acha da franqueadora, como que ele está achando ali a administração da franqueadora, o negócio em si, a operação do negócio é tranquila, é difícil, quais são as dificuldades que ele teve no início. E por último, faça a pergunta fatídica. Pergunte se ele não tivesse comprado aquela franquia, se ele compraria ela novamente. Normalmente, e acontece muito com franqueadoras que não dão conta do recado e não fazem um bom trabalho, os franqueados dizerem que não compraria a franquia novamente. Isso é importante, você saber disso, saber quando o franqueado da sua concorrente ele está ali contente e quando ele está descontente, porque você sabe aonde que você precisa trabalhar. Depois, entre em contato também com a própria franqueadora, dizendo ali as informações que elas puderem passar para você, elas vão passar sem assinatura ali de um termo de sigilo e confidencialidade, sem uma assinatura da COF, porque aí implica que você não utilize aquelas informações para estar abrindo uma concorrência. Então, veja a quantidade de informação que você puder sobre aquele negócio, sobre aquele nicho, sobre aquele modelo de mercado que talvez possa ser um pouquinho parecida com o seu. Então, com essas informações, trabalhe ali enquanto você não tem o tamanho do seu concorrente e ainda que você não alcance o seu concorrente. Como diz Mário Sérgio Cortella, faça o que você puder com o que você tem enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, basicamente isso, o que você tiver na mão, faça o melhor que você puder com essas informações, com o tamanho da sua empresa, com o seu negócio, para que quando você for grande você conseguir fazer melhor ainda. E uma dica, assim, normalmente o departamento com mais boca aberta de uma franqueadora é o departamento de expansão. Então, você conversando ali com os executivos de contas do departamento de expansão, provavelmente você vai conseguir muito mais informação e benchmark, e não é com essas informações que você vai conseguir o pulo do gato para ultrapassar a sua franqueadora, e isso é importante você saber desde já, para você não ficar com essa paranoia quando você tiver uma franqueadora grande e as pessoas começarem a ligar para o seu departamento de expansão, começarem a ligar para os seus franqueados para descobrirem qual é a fórmula mágica do seu negócio para conseguirem passar você. Não fica com essa paranoia que não é simplesmente com essas informações que eles vão conseguir te passar, e não é com essas informações também que você vai conseguir passar aos seus concorrentes, porque atrás de todo o CNPJ tem dúzias de CPFs. Então são esses CPFs que movem esse negócio, são as pessoas, os corações que batem por trás desse CNPJ que faz esse negócio ser o que é, alcançar o que alcançou
e chegar ainda muito mais longe no futuro. Como estar mais presente nas redes sociais com o seu negócio? Você deve ver um abismo ali, se você tem um negócio físico, né, um negócio online, você deve ver um abismo entre o seu negócio e as redes sociais. Muita gente ainda está desse jeito, muita gente não está olhando o mercado, olhando as oportunidades que a internet está dando do jeito certo. Claro que na pandemia aí do coronavírus, muita gente migrou para o online, muita gente começou a enxergar o online com outros olhos, mas ainda tem muita gente que não está no online. Se o seu negócio é um salão de cabeleireiro, você deve estar vendo aí diversas blogueiras, diversas pessoas postando diariamente informações sobre como fazer maquiagem, como fazer automaquiagem, como fazer a progressiva em casa, como N informações sobre o assunto que você está todo dia, que você tem um conhecimento transbordando na sua cabeça para conseguir executar o serviço do jeito que você executa. Você, ou o seu sócio, ou a sua esposa, ou o seu marido, alguém tem esse conhecimento. E a internet, as pessoas estão sedentas por mais conhecimento, então, e não só informação. Então, tentem ensinar um pouquinho para essas pessoas através da internet. Tentem ensinar como a pessoa usar o Babyliss de uma maneira correta, como as pessoas fazerem a progressiva, que talvez elas façam no seu salão, durarem mais. Então você vê as pessoas cometendo alguns erros, os seus próprios clientes tendo problemas ali, relatando esses problemas para você. Saiba que o seu um cliente que reclamou de algum problema que ele tem e você sabe como lidar com aquele problema, tem outras centenas de milhares com o mesmo problema que talvez esteja esperando um conteúdo como esse para estar seguindo, para estar indo atrás. Comece a produzir conteúdos como esse que eu estou fazendo, um vídeo, sentar na frente de um celular e produzir um vídeo explicando, pedir para alguém gravar, né, dar um desconto para uma cliente dizendo ali, poxa, eu posso gravar ali o começo do trabalho que eu estou fazendo com você e depois gravar o final para a gente ver o antes e o depois e postar. Ofereça um desconto que seja, ofereça um mimo, talvez algum brinde que você tenha e fale, poxa, para quem quiser ser fotografado antes e depois, recebe esse brinde. Um brinde irrisório ali, com valor irrisório, não precisa ser nada grande, mas as pessoas gostam primeiro de ganhar coisas de graça e depois as pessoas têm um ego, gostam de ser elogiadas, etc. Então talvez você possa usar essas duas coisas para estar postando mais e mais informações. Então alguns cuidados que é importante, você não precisa fazer uma super produção para estar postando essas fotos, esses vídeos gravados. Mas toma um cuidado ali ideal com o que está aparecendo no fundo, se tem muita bagunça no fundo, se não está ficando feia a foto, qual é a iluminação do ambiente. Talvez valha até você ter pegar um bocal de luz mesmo, colocar em algum ambiente ali do seu salão para deixar um ambiente mais iluminado. Se você não consegue fazer isso com o salão inteiro, tem um ambiente ali que você deixe mais iluminado para que você, terminando o serviço ali, ou quando o cliente chegar, você leva para fazer o antes e depois, terminando aquele serviço, você leva para fazer o depois, fotografa e posta. Faça isso recorrente. As pessoas, quanto mais você postar, mais as pessoas vão ver que você está entregando conteúdos de graça. Se passar pelo seu salão 30 clientes, você fala, poxa, Marlon, eu vou tirar a foto de 30 clientes, eu vou perder pelo menos ali 2 minutos, 1 minuto por cliente do meu salão, se eu vou fazer isso com todas. Mas saiba que se você fizer com 3, você vai ter um resultado. Se você fizer com 30, você vai ter 10 vezes mais resultado também. Então vale a pena você ter um desgaste, uma perda de tempo no primeiro momento, mas para você ter um resultado posterior. E depois que você já estiver postando aquilo ali de graça, você vai perceber que algumas fotos ali vai receber mais curtida do que outras, alguns vídeos vai receber mais visualização e curtida do que outros, e esse é o momento, é isso que eu ensino. Depois você pegar essas fotos e vídeos que estão ali se saindo melhor na rede social e colocar dinheiro para mostrar esses vídeos para ainda mais pessoas
não no Brasil inteiro, porque talvez você não esteja vendendo franquia ainda, mas mostrar esses vídeos e essas fotos para pessoas que estão no seu círculo de amizade, para pessoas que estão curtindo a sua página, para pessoas que estão na sua cidade, no seu bairro, nas cidades vizinhas ali, que talvez venha até você para estar fazendo o cabelo, fazendo a unha, fazendo maquiagem e etc. Estou falando sobre salão de cabeleireiro para dar um exemplo de como que dá para visualizar um negócio de maneira exterior, de maneira panorâmica, mas dá para você fazer isso com qualquer negócio. Dá para você fazer isso com uma padaria, dá para você fazer isso com um material de construção, dá para você fazer isso com uma lanchonete, dá para você fazer isso com qualquer negócio, dá para você olhar fora da caixinha. Eu sei que já virou clichê falar de olhar fora da caixinha, mas é a pura realidade. Você precisa ali olhar de fora o seu negócio e tentar pensar como que eu vou dar o próximo passo. O próximo passo, se você ainda não deu, é ir para as redes sociais. E de maneira mais ativa e mais atuante nas redes sociais. Beleza? Galera, um abraço para vocês, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de você curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém ali que esteja com um negócio, que você acha que esse negócio tem potencial para crescer, algum empresário, microempresário, até mesmo a pessoa que vende bolo de pote em casa. Essa pessoa ela pode ter aprendizados ali para aplicar no negócio dela. Então compartilhe esse vídeo com ela, manda o link desse vídeo para ela. E eu vou agradecer vocês, certamente essa pessoa também vai te agradecer lá na frente quando ela estiver voando. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!